Paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Por esses dias, um certo líder religioso fez uma declaração sobre o Brasil, dizendo que a nação brasileira não tem salvação, porque o povo brasileiro não quer orar, só quer saber das vaidades da vida, né? Como ele disse, é muita cachaça e pouca oração. Até que ponto esse líder religioso tem razão? Bom, no meu entender, no meu ver, ele tem certa razão por um lado de dizer que realmente a nação brasileira, na sua grande maioria, na sua grande parte, infelizmente não quer saber de Deus, está voltada realmente para as coisas carnais, da própria carne, para satisfazer a carne, fazer a vontade, a sua própria vontade. Isso é verdade, ninguém pode negar, isso é fato. Mas daí dizer que a nação não tem salvação é um grande erro, um grave erro na verdade, porque a graça ela está aí para todos, ofertada para todos por Deus através de seu Filho Jesus. A Bíblia fala sobre um rei chamado Manassés, e você conhece a história de Manassés, sabe que Manassés foi um rei que reinou em Jerusalém durante 55 anos. Manassés começou a reinar, tinha 12 anos de idade, ainda um menino, uma criança, e reinou durante 55 anos, e durante esse período Manassés fez atrocidades em Jerusalém, coisas terríveis na nação. Por quê? Manassés, a Bíblia diz que ele consultava as nuvens, ele adivinhava pelas nuvens, ele era agoureiro, ele consultava os médiuns, aquelas pessoas que supostamente falam com os mortos. Manassés era feiticeiro. A Bíblia diz que Manassés chegou ao ponto de queimar os próprios filhos em holocausto aos deuses que ele servia. E também Manassés levou a nação inteira a pecar de uma maneira que a Bíblia diz que eles fizeram pior do que Manassés. E tudo isso, a Bíblia diz que ele fazia com a intenção de provocar a ira do Senhor, para você ver. Para você ver quanto Manassés era pecador, era terrível. E um dia Deus permitiu que uma nação estrangeira, um povo de fora, viesse, prendesse Manassés com ganchos, o atasse ali com cadeias e o levasse preso para a Babilônia. Manassés foi levado para cativeiro e lá ficou preso no cárcere. E lá a Bíblia diz que na angústia de Manassés ele clamou ao Senhor e Deus, o Senhor, foi favorável a Manassés e trouxe Manassés de volta para o seu reino. E ali Manassés reconheceu que só o Senhor era Deus. Ele se arrependeu. Veja só, o exemplo de Manassés é muito importante para nós porque mostra um homem pecador, terrível. Então, se para Manassés, que fez coisas terríveis ao ponto de queimar os próprios filhos, uma coisa abominável, terrível, de afrontar o próprio Deus, se para ele houve esperança, perdão, que dirá para nós também pode haver, desde que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Manassés, do arrependimento, da mudança, meu irmão. Se há arrependimento, há salvação. A Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e por causa disso todos estão destituídos, perderam a glória de Deus. E a única maneira do homem se reaproximar de Deus, a única maneira do homem se reencontrar com Deus é através do Filho dele, de Jesus Cristo. O pecado sozinho não tem poder de condenar ninguém, porque o pecado não tem poder de anular a graça. A graça é superior ao pecado. A graça, ela se sobrepõe ao pecado. A graça anula o pecado. O que condena uma pessoa, na verdade, é quando aquela pessoa rejeita o que Deus oferece, que é a graça. A Bíblia diz que Deus enviou o Filho dele, unigênito, para que todo que cresce nele não morresse, não perecesse, mas recebesse a vida eterna. Então, quando alguém não crê, não acredita, não recebe, não se volta para Deus através do Filho dele, Jesus, aquela pessoa está se autocondenando. Não há o pecado que lance ela no inferno, porque se o pecado tivesse poder, ele poderia anular a graça e a graça seria inútil. Então, não tinha sentido de Jesus morrer pelos pecadores, em favor dos pecadores. E Jesus fez justamente isso para que o sacrifício dele fosse mais forte, mais poderoso do que o poder que o pecado tem sobre a vida do ser humano. É verdade que o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, sim, mas esse salário é recebido quando a pessoa rejeita a graça. Por mais pecador que alguém seja,
ela pode ser salva. A Bíblia fala também, ali quando Jesus estava crucificado, de duas pessoas, de dois homens que estavam um de um lado e um de outro, condenados também na cruz, e um zombava do Senhor Jesus e o outro reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E aquele malfeitor, a Bíblia diz que ele se arrependeu, reconheceu Cristo ali na cruz como Senhor e ele foi salvo. Então, para nós, o exemplo de Manassés, desse malfeitor que foi condenado ali junto com Jesus, que se arrependeram, que foram salvos, é muito importante, porque mostra para nós que não existe caso perdido para Deus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que o único pecado que não tem salvação é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e que os demais pecados, as demais blasfêmias do homem serão perdoadas. Então não importa o quanto o Brasil é uma nação pecaminosa, não importa o quanto o Brasil peca, se houver um arrependimento nesse país, se houver um clamor desse país diante de Deus, um arrependimento sincero, Deus perdoa. Nínive era uma nação pecadora, e quando Jonas clamou lá, pregou a palavra, a nação se arrependeu e Deus perdoou. Então, se o povo brasileiro clamar a Deus, se arrepender dos seus pecados, certamente Deus, Ele perdoa as nossas ofensas, nossos pecados. Sodoma e Gomorra foram destruídas porque não receberam, não aceitaram o testemunho. Então, olha só, existe esperança sim para o nosso país, existe esperança sim para a nossa nação, mas se o país não se arrepender, se o país não se converter, não se voltar para Deus, infelizmente o que resta para nós é as consequências do pecado, da maldade do povo. Então nós, os cristãos, os que servem a Deus, o que nós podemos fazer? O que a gente pode fazer diante disso? É fazer como Jonas, pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, e que o Espírito Santo venha agir nessa nação de uma maneira que produza no coração de cada pessoa nessa terra o arrependimento, a conversão sincera, porque só o Espírito Santo tem poder de fazer essa obra na vida do homem. Que cada um de nós seja esse mensageiro do Evangelho, da palavra de Deus, da verdade, e que em oração a gente esteja sempre ali apostos para interceder por esse país. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa nação, em nome de Jesus.